Hoje é um grande expediente, que eu esperei um ano para fazê-lo, porque o presidente da Casa, Eduardo Cunha, toda vez que eu estava no grande expediente, ele convocava sessão extraordinária. Hoje não tem ainda quórum para isso, então nós vamos poder falar uns 25 minutos, inclusive, para poder analisar dois fatos. Foi o começo do ano legislativo. O primeiro fato foi a presença da presidente da República nessa casa aí, ontem, no seu discurso, né, a respeito das saídas para a crise, as saídas que ela vê para a crise, né, que é até inédito, porque ela só veio aqui uma vez, até hoje, nos anos de mandato. E o segundo é constatar que o senhor Eduardo Cunha continua presidente da Câmara dos Deputados, para espanto do povo brasileiro, não só como presidente, mas operante para permanecer na presidência, como nós vamos ver depois do discurso. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a presidente Dilma apresentou propostas aqui que, na nossa opinião do PSOL, não são saídas para a crise. Pelo contrário, as principais propostas enunciadas por Dilma Rousseff aqui, elas vão de encontro ao que o mercado financeiro quer, a que a direita brasileira quer, e é o que a oposição de direita não faria diferente se estivesse no poder nesse momento. Então, o que vem a presidente dizer? É óbvio que nós sabemos que existe uma profunda crise econômica internacional. Nós temos aí uma baixa brutal do preço do petróleo por razões complexas do jogo internacional. Nós temos a situação da China, que desacelera, e com isso quem depende de commodities, de exportações, de primarização, que é o que fizeram com o Brasil nessas últimas décadas, né, vai ficar numa situação pior. Mas qual é a saída para a crise? Quem vai pagar a conta da crise? Essa é a grande discussão, né? É óbvio que o povo brasileiro vai ser o primeiro a pagar a conta da crise pelo desemprego, pela alta inflacionária, mas isso tem uma razão, que é a política econômica que é posta em marcha no nosso país e que se critica tanto nos meios de comunicação de massa. E quando a Dilma chega aqui, ela vai fazer exatamente as propostas que o mercado espera que ela diga, mesmo que tenha resistência até no seu próprio partido. Então eu queria citar em primeiro lugar nosso repúdio ao veto presidencial, aquilo que foi uma vitória na discussão orçamentária do ano passado, que foi conseguirmos introduzir uma questão constitucional no orçamento, que é a auditoria da dívida pública brasileira, que está em 3 trilhões de reais, entende? Consome uma grande parte do esforço arrecadatório brasileiro. No entanto, a senhora Dilma Rousseff vetou esse dispositivo, alegando, pasmem os senhores, confronto com o Pacto Federativo, e porque já é divulgado nos instrumentos governamentais o balanço da dívida pública brasileira. Nós estamos falando aqui das ilegalidades, das irregularidades e do gasto público, a dívida interna e externa, que consome uma grande parte do orçamento. Então, na verdade, ela não pode vetar, porque inclusive é constitucional. Está escrito na Constituição que deve ser feita uma auditoria da dívida pública. Em segundo lugar, reforma da Previdência no nosso país. Mais uma vez, toda vez aqui no Brasil se discute reforma de Previdência de 2 em 2 anos. Em outros países se discute ou de ano em ano. Então, se discute de 40 em 40 anos em outros países, em cima de cálculo atuarial, em cima do aumento da expectativa de vida da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Aqui não, é o fator previdenciário, é a cobrança dos inativos, é uma reforma do setor público, é uma reforma do setor privado, e a grande mentira é, senhor presidente, senhores deputados, de que a Previdência está falida. Então, não é verdade. O que existe de verdade é que existe um superávit na Seguridade Social, na cobrança do COFINS, do PIS
entende, da CSLL e tal, da ordem de 54 bilhões de reais. Esse é o superávit da Seguridade Social. E mais, nós isentamos de impostos a cada ano, por desoneração da folha, 22 bilhões de reais. E depois de dizer que não tem equilíbrio na Previdência, claro, entende? É claro, quer-se mais privatização e que o povo brasileiro pague a conta. E aí chega a presidente e diz que quer fazer uma reforma da Previdência, assim como quer fazer mais leilões, leia-se, privatizações de vários setores. Ou seja, privatização de estradas, de ferrovias, de rodovias e etc., da Petrobras e assim por diante. Então, o que nós estamos assistindo são respostas que não interessam à maioria do povo brasileiro. Essa que é a verdade. Então, ao invés de falar quem vai pagar a conta são os mais ricos, vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar as grandes heranças, vamos cobrar a dívida ativa da União, que passa de R$1 trilhão, vamos fazer auditoria da dívida pública. Mas não, aí não se mexe, com os ricos não se mexe. Então é óbvio que não vai ter distribuição de renda, vai ter mais arroz fiscal. E se nós ligamos os meios de comunicação de massa, então todos os analistas de mercado vão pedir o seguinte: só tem uma solução, mais corte nos gastos públicos. Exatamente, mais precarização dos serviços públicos e enxugamento da máquina diante de uma crise monumental da saúde pública que está aí, como do Aedes aegypti e todas as consequências dos vírus da dengue, chikungunya e agora um vírus mortal como o Zika vírus, né, para mulheres grávidas particularmente. Então, isso tudo mostra que nós temos que ter uma outra proposta para o país, girar política econômica, tratar sim da dívida pública, tratar de taxar grandes fortunas, mas não é isso que se vê. Então, nós queremos condenar aqui, evidentemente. Nós não podemos aplaudir a Dilma, mas não podemos vaiá-la também. Acho que é uma atitude machista que não faz parte da nossa iniciativa do pessoal. Nós queremos discutir grande política econômica, combater o senso comum que se joga para a população, para que a própria população diga: eu preciso da minha contribuição, pagar pela conta da crise econômica. Não, quem tem que pagar são os grandes, as grandes fortunas, os que concentram renda, terra, riqueza e poder no nosso país. Reforma tributária para tributar não o consumo e a renda salariada, mas para tributar aqueles que precisam pagar imposto no nosso país. Por isso, eu acho que existe, na verdade, aqui, nesse Congresso e no país, uma disputa de poder sem disputa de projeto político, porque eu não sei o que a oposição de direita propõe exatamente para sair da crise. O que eles propõem? Cortar mais gasto público? É o projeto do José Serra de entregar a Petrobras, acabar com o sistema de partilha? É o projeto do presidente Renan ontem, que é mais autonomia para o Banco Central. Eles ficaram loucos porque o Banco Central segurou em 14,25 a taxa Selic. Eles ficaram loucos, o mercado financeiro, menos lucros. E aí eu quero dizer o seguinte: quem lucrou aqui foi esse aqui. O Itaú, ano passado, 23,35 bilhões. No terceiro trimestre, os bancos brasileiros, só no terceiro trimestre, lucraram 27,5 bilhões de reais. Alguém está ganhando com a crise, não é verdade? Então, veja, não é a gente que tem que pagar a conta. Então, eu pergunto para a oposição de direita e quero dizer: o que vocês fariam no lugar do que a Dilma está fazendo e cumprindo a agenda neoliberal do mercado financeiro contra os interesses do povo e contra o seu discurso de posse, que vocês acusam de estelionato eleitoral? Vocês também vão fazer estelionato eleitoral ou vamos girar a política econômica? Por isso, é evidente, senhor presidente, que nós precisamos fazer uma auditoria da dívida e, claramente, nós temos que mudar o rumo das coisas. E aí entra, evidentemente, a questão do impeachment, porque o impeachment, ele veio nesse ambiente, ele não está baseado, inclusive, contra a presidente num fato concreto de corrupção em que o aponte,
mas em pedaladas fiscais, em ajuste fiscal. Na verdade, ela está baseada, o impeachment, na impopularidade geral da presidência com a crise econômica. E o pior é que vários partidos embarcaram nessa questão, não de apresentar um projeto alternativo. E digo mais, senhor presidente, senhores deputados, eu acho que a maioria desse Congresso, mesmo depois de todo o escândalo da Lava Jato, que 80 denúncias, 80 empreiteiros estão denunciados e condenados, mais de 40 parlamentares estão envolvidos e citados para ser indiciados na Lava Jato, não foi capaz de acabar com o financiamento privado de campanha. Teve que vir lá do Supremo Tribunal Federal esse debate, essa que é a verdade. Então é óbvio, senhor presidente, que o PMDB mesmo ficou com os olhos grandes, senhor Michel Temer, para assumir a presidência da República, para fazer qual jogo? O jogo da continuidade da hegemonia do capital financeiro. Aqui nós nos enganamos. É preciso que o movimento social e popular, os que pagam a conta da crise, deem a resposta de baixo para cima, né? E é essa a questão que nós temos que discutir, porque a crise política criada aqui, senhor presidente, é uma disputa de poder sem disputa de projeto político. Está aí que quando nós precisamos mesmo investigar na CPI da Petrobras e ter de ir fundo em quem era responsável pela corrupção, se o dinheiro irrigava todos os partidos, se o dinheiro da corrupção irrigou o financiamento privado de campanha, nós batemos de frente com o acordão que foi feito na CPI da Petrobras, entre o PT, o PMDB e o PSDB, para não convocar aqueles que poderiam falar e falar muito, entende? Aqueles que eram os grandes empresários, doleiros, maleiros da CPI da Petrobras, nós não conseguimos convocar. E foi fechado um acordo para a CPI cessar suas atividades em outubro. Por que foi fechado se a Lava Jato continua a todo vapor aí? Porque aí ia chegar aqui, tem muitos aqui que precisam ser investigados. E aí o espírito de corpo é o que funcionou. Então, a luta política, ela se dá por outros motivos. E é óbvio que atrás disso, senhor presidente, está a questão especial, que é o caso Eduardo Cunha. Eu acho que nós não podemos deixar de falar que isso virou um paradigma nacional de cinismo, de mentira, de chantagem, de corrupção descarada. A permanência do presidente Eduardo Cunha nessa cadeira. Nós entendemos que superou todas as expectativas, a possibilidade desse cidadão permanecer aqui. Que são mais de 8 delações premiadas, compactas, sustentáveis. As contas na Suíça apareceram. São mais de 8 delatores. Ontem mesmo o pessoal entrou no Conselho de Ética fazendo uma juntada de mais provas a respeito da Carioca Engenharia, mais 4 milhões de dólares. Tudo provado, comprovado, com contas na Suíça, que o Ministério Público da Suíça trouxe para cá. Como é que se porta a casa e a oposição? Nós conseguimos no ano passado que naquele momento, né, o PT e o governo tinham medo de Eduardo Cunha, por causa do impeachment. Então, eles faziam a média deles. Eles se acovardaram para enfrentar Eduardo Cunha, o governo e o PT, até o momento que foram obrigados a votar no Conselho de Ética. E quando eles tomaram essa decisão, então, de votar pela cassação no Conselho de Ética, o senhor Eduardo Cunha ameaçou os do outro lado. A oposição de direita fazia o contrário. Bajularam o senhor Eduardo Cunha, pegaram todos os cargos importantes da CPI da Petrobras, em relatorias, e um relacionamento excelente, até o dia que ele vacilou em não colocar o impeachment na ordem do dia. E aí sim, o que aconteceu? Houve aqui uma rebelião no plenário, que durou apenas uma semana. Tanto não iam nas reuniões de líderes, e ninguém mais viria ao plenário.
mas o senhor Eduardo Cunha pautou o impeachment. Então, já vou dar a parte. O senhor Eduardo Cunha pautou o impeachment, acabou a oposição ao senhor Eduardo Cunha, e aí, então, o processo de impeachment entrou, e o senhor Eduardo Cunha continua operando, inclusive, para fazer a chapa avulsa, para fazer toda uma manobra política, que foi depois interposta pelo Supremo Tribunal Federal, e nós nos encontramos nessas condições. Queria só dizer o seguinte: ele continua muito operante. Vejam, no dia 22 de dezembro, o vice-presidente da Câmara anulou a decisão do Conselho de Ética de prosseguimento, senhor Valdir Maranhão, pela segunda vez, fez isso, mas não comunicaram o Conselho de Ética. E só chegou lá, deputado Arnaldo, depois das 16 horas. Fantástico, né? E está anulado, né? Porque se você recorre, eles ganham mais tempo. Se não recorre, protela também. Quanto mais protela, agora eles estão com embargos declaratórios lá no Supremo Tribunal Federal, que eu sei que tem uma mobilização da bancada ruralista para isso, para ajudar o senhor Eduardo Cunha a condenar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, senhor presidente, nós entendemos o seguinte: ou o senhor Eduardo Cunha permanece à frente da Câmara e desmoraliza a Câmara dos Deputados, que criou na sociedade algo impactante, né? Que uma pesquisa deu 81% pela saída imediata dele, né? Então, essa desmoralização do Congresso Nacional, e eu não quero só focar no Eduardo Cunha, está aí a bancada do PMDB e tantos outros parlamentares do PT, senadores do PSDB também apareceram, e etc., do PP particularmente, mas dizer o seguinte: ou essa casa corta na própria carne, ou ela se desmoraliza na política. Então, aqui não se discute proposta para sair da crise, e aqui se faz conchavos de disputa de poder sem disputa de projeto político e econômico.